Ele poderia ter perdido tudo, mas Deus olhou para o coração. Imagine carregar uma promessa tão grande que todos ao seu redor acreditam que você é inabalável. Agora imagine perceber que uma única escolha pode colocar tudo a perder. Davi não era apenas um homem comum. Ele era ungido, o rei, o poeta, o guerreiro que venceu gigantes. Mas houve um momento em que ele não estava no campo de batalha. Ele estava no terraço. E foi ali, longe da guerra externa, que começou a guerra interna. Às vezes, não é o gigante que nos derrota. É a distração. É o descuido. É o instante em que relaxamos espiritualmente. Davi viu o que não deveria ter visto. Desejou o que não deveria ter desejado. Fez o que não deveria ter feito. E naquele segundo, parecia que toda a história construída por Deus estava ameaçada. Talvez você entenda essa sensação. Talvez você também tenha vivido um momento em que pensou: agora acabou. Agora eu fui longe demais. Só que a história de Davi não termina na queda. Ela aprofunda na resposta à queda. Porque existe algo mais poderoso do que a falha: o arrependimento. Quando o profeta Natã o confronta, Davi poderia ter reagido como Saul reagiu quando foi confrontado, justificando, transferindo culpa, protegendo a própria imagem. Mas ele faz o oposto. Ele reconhece. Ele se quebranta. Ele admite. E é nesse ponto que o céu se move. Deus não ignora o erro, mas Deus responde ao coração quebrado. Talvez você esteja carregando culpa, vergonha, medo de ter perdido o favor. Mas a pergunta não é se você errou. A pergunta é: o que você faz depois que erra? Você endurece ou se rende? Você se esconde ou volta? Porque Deus não descartou Davi. Ele tratou Davi. Ele disciplinou. Ele permitiu consequências. Mas ele não retirou sua presença. E essa é a parte que muda tudo. Um erro pode gerar consequências, mas não tem poder de anular um coração que se volta para Deus. Se essa palavra já está falando com você, escreva nos comentários: Deus ainda vê meu coração. Declare isso como um posicionamento, porque essa verdade pode restaurar sua fé hoje. O rei que chorou antes de ser restaurado. Nós gostamos das histórias de vitória, das cenas em que o gigante cai, das celebrações públicas. Mas existe uma parte da história de Davi que quase não é pregada com profundidade: as lágrimas. O Salmo 51 não nasceu em um palco, nasceu no chão. Nasceu de um homem que percebeu que não podia salvar a si mesmo. Cria em mim um coração puro. Essa oração é devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Davi não pede apenas que Deus conserte as circunstâncias. Ele pede que Deus transforme o interior. Isso é maturidade espiritual. Isso é arrependimento verdadeiro. Ele entende que o problema não era apenas o ato. Era o coração que permitiu o ato. Quantas pessoas querem restauração sem transformação? Querem paz sem mudança? Querem que Deus resolva o externo enquanto preservam o orgulho interno? Davi nos ensina que antes de qualquer restauração pública, existe um processo secreto. Existe choro, existe confronto interno, existe reconhecimento de fraqueza. E é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus começa a reconstruir. Talvez você esteja nessa fase agora. Não é o tempo da celebração. É o tempo da rendição. E isso não é fracasso. Isso é caminho de cura. O rei chorou. O rei reconheceu. O rei se humilhou. E Deus ouviu, porque Deus não resiste ao coração contrito. Ele não despreza quem se aproxima com verdade. Se você sente que precisa chorar diante de Deus hoje, não reprima. Lágrimas sinceras são sementes de restauração. Se essa mensagem toca seu espírito, escreva nos comentários: eu escolho me render. Essa decisão pode marcar um novo começo na sua vida. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, já se inscreva no canal e deixe seu like. Cada interação ajuda essa palavra a alcançar alguém que está lutando em silêncio. Deus não procura perfeição, procura verdade no coração. Desde o início da história de Davi, isso ficou claro. Quando Samuel quase escolheu o irmão mais forte, mais alto, mais imponente, Deus interrompeu. O homem via a aparência, o Senhor viu o coração. Essa frase não foi apenas sobre a escolha de um rei. Foi uma revelação sobre o critério divino. Deus não escolhe com base em desempenho impecável. Ele escolhe com base em disposição sincera. Isso não significa que o pecado é irrelevante. Significa que a resposta ao pecado é decisiva.
Davi falhou gravemente, mas ele nunca fingiu que estava tudo bem quando foi confrontado. Ele nunca tentou construir uma espiritualidade de fachada depois da queda. Ele abriu o coração. Ele escreveu salmos pontuador, sua culpa, seu medo. Ele viveu uma fé real, não teatral. E é isso que mantém alguém no favor de Deus. Verdade. Talvez você tenha se cobrado demais. Talvez tenha pensado que precisa ser perfeito para continuar sendo amado por Deus. Mas a história de Davi prova que Deus sustenta quem é sincero. Ele trata, corrige, disciplina, mas não abandona quem se volta para ele. A religiosidade exige aparência constante de força. O relacionamento exige transparência. E Deus está mais interessado no que acontece no secreto do seu coração do que na imagem que você projeta. Você pode enganar pessoas. Pode sustentar uma máscara por um tempo, mas diante de Deus, tudo é revelado. E a boa notícia é que Ele não foge da sua verdade. Ele trabalha nela, Ele transforma nela, Ele restaura a partir dela. Talvez hoje você precise fazer uma oração simples e profunda. Senhor, aqui está meu coração, sem filtros. Essa oração pode iniciar um processo de cura que você nem imagina, porque quando Deus encontra a verdade, Ele começa a reconstruir. E nenhuma queda é maior do que a graça que opera em um coração arrependido. Se essa mensagem está fortalecendo você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que ainda existe caminho de volta. Escreva nos comentários: Deus sonda meu coração. E não saia daqui sem se inscrever. Estamos construindo uma jornada de fé profunda, onde não celebramos perfeição humana, mas transformação divina. Lembre-se, Davi poderia ter perdido tudo. Ele caiu, ele chorou, ele foi confrontado. Mas Deus viu algo que não morreu dentro dele, um coração disposto a voltar. E enquanto houver disposição de voltar, há esperança. Enquanto houver verdade, há restauração. Enquanto houver arrependimento, há favor. Deus ainda está olhando para corações hoje, e o seu não está fora do alcance dele.